Vou contar para você uma história de traição, tá? Essa história, ela é verídica, aconteceu com uma aluna minha. Essa história, ela é real, só que eu vou figurar, tá? Vou figurar duas pessoas aqui. É uma aluna minha, só que eu não vou colocar o nome dela. O nome que a gente vai figurar aqui é de Marcela, tá? Então, o nome dessa história envolve duas pessoas, a Marcela e o Tufão. A Marcela e o Tufão. Eu quis colocar o nome do cara de Tufão, tá? Vamos colocar o nome do cara de Tufão. O que acontece? A Marcela, ela veio a vida inteira de relacionamentos fracassados. Chegou um determinado momento que ela falou assim, poxa, eu quero ficar um pouco sozinha. Eu quero ficar um pouco sozinha, porque ela vivia fazendo o seguinte, terminava um relacionamento, dava um mês, 2 meses, entrava num outro relacionamento. E ela falou assim, agora eu quero ficar sozinha. E aí ela ficou quase 6 meses sozinha. Em um determinado momento da vida dela, o que foi que aconteceu? Ela entrou naquele período do mês de menininha, aquele período do mês onde ela ficou mais frágil, ficou mais o que? Carente. Inclusive uma amiga hoje minha, a Manus, quem conhece, postou, disse que tá naquele dia e tá carentona. E eu já mandei uma mensagem, cuidado, papai, que nesse momento dá merda. E ela estava nesse momento de carência. E ela conversou com as amigas, estou tão triste, estou, sabe, nossa, não tá legal minha semana tá horrível, poxa, eu queria tanto ter uma pessoa para conversar. E aí ela estava conversando com quem? Com quem que ela estava conversando? Com aquela amiga dela, baladeira, que nunca teve sucesso em relacionamento, e ela estava jogando frustrações, falando mal de homens, e as duas falando, e de repente a amiga baladeira dela fala assim, amiga, vamos fazer o seguinte, amanhã tem o show do Wesley Safadão. E nós duas vamos lá e vamos arrasar. Você não está entendendo. Vai o João, vai o Ciclano, vai o Beltrano. Vamos lá que o negócio vai ser top. Esquece esses caras para trás, esquece, isso aí não vale a pena não. Foi desse jeito que a bendita Cuja falou para ela. E ela, não, amiga, mas poxa, eu tô tão triste, não tô com essa vibe, meu Deus. E de tanto a outra ficar reclamando, enchendo o saco, ela falou assim, tá bom, eu vou com você, mas se eu não gostar, eu vou embora. Ok. E aí ela foi, se arrumou, etc. E de repente falou assim, vamos no show. Saíram as duas e chegaram na festa. Chegaram na mesa, desceram o combo, estão ali, maravilhosos, naquele grupo, maravilhoso. E de repente Marcela começa a tomar uma vodkazinha, toma 2, 3 copinhos e vai ali. E de repente ela começa a falar assim, nossa, até que essa festa está interessante, né? Olha que maravilhoso. E ela o álcool começa a trazer isso para ela. Começa a aumentar a serotonina dentro dela, né? Aquele hormônio que traz felicidade. E aí ela começa a ficar muito alegre. Quando ela começa a ficar muito alegre, ela olha para a amiga dela e fala assim, amiga da minha vida, vem cá me dar um abraço, como eu te amo, eu sabia que você era a pessoa certa, eu não tinha noção disso, eu precisava disso, era disso que eu precisava, muito obrigada. E chora, fala, e chora, e às vezes, opa, nossa, meu Deus, fiquei até emocionado. E às vezes fala até dos ex, você me tirou daquele cara, etc. Não, é isso que é vida, isso que é vida. E aí, passam-se mais alguns minutos, 10, 20, 30 minutos. E ela começa a perder a noção. E de repente vem o Tufão. O Tufão aparece do nada, maravilhoso, camisetinha, bombardinha, etc e tal, sensualizando, olhando para ela, e ela olha aquilo com aquele olhar meio caído e fala, nossa, que interessante, dá aquela jogada de cabelo, aquela sensualizada, etc e tal. O Tufão chega e, pau, pega ela. Não troca nem meia dúzia de palavras e os dois começam a ficar ali durante a festa e ela já não está entendendo mais nada e de repente ela foi embora da festa com o Tufão e dormiu com o Tufão. E aí ela acordou sem saber onde estava, o que aconteceu, meu Deus, e ela foi relembrando, e aí veio a bad, veio aquela sensação, meu Deus, o que eu fiz, não era isso que eu queria. Quem já se passou por isso aí, fala aí, vai. Quem já passou, quem aí se identifica com a Marcela, fala aí, vai. Enfim, e aí a Marcela foi e decidiu, né, poxa, eu vou embora, Tufão, me deixa aqui, deixa eu ir embora, me deixa em casa, ou enfim, levou ela embora. E aí o Tufão continuou mandando mensagem para ela.
continuou mandando mensagem para ela. E olha só para você ver que interessante, ela não era afim do Tufão, e ela inconscientemente colocou ele, brincou de nuvem com ele. E quanto mais desafio ela foi, mesmo ela cedendo ao primeiro cruzo, sabe, o homem é o seguinte, o homem, ele tem isso, quando ele pega uma mulher e ele sabe, quando ele se relaciona com a mulher, ele sabe que aquela mulher estava fora meio que do eixo dele, para ele não vale, ele quer ter a mulher por inteira, sadia, etc e tal. O desafio do homem é muito disso, viu? E aí ele ficou naquele desafio, quero, e ela só tirando aqui, tirando ali, tal, e ele enchendo o saco, até que um dia ela ainda estava naquela vibe de carência, cedeu, vamos nos ver de novo. E aí começaram vamos nos ver, e aí vai daqui, dali, de repente Tufão fala assim, namora comigo? Ela fala assim, namoro. E ela começa verdadeiramente a gostar do Tufão. Ela começa verdadeiramente a gostar do Tufão. Mas o que eu quero que você entenda nesse exato momento? Quando a Marcela conheceu o Tufão, ela estava numa vibe baixa, tá? Ela estava numa vibe baixa, ela saiu para uma festa, estava na carência. Não era a energia da rotina dela, não era a energia habitual dela. E o que acontece? Você atrai aquilo que você emana. Isso é fato. Se você não acredita nisso, tenta só ficar com a energia baixa, se vai só se aproximar pessoas de energia baixa através de você. E o que acontece? Na balada, ela atraiu quem? O Tufão. E o Tufão estava naquela mesma vibe. E eles começaram a se relacionar. E o que foi acontecendo com o tempo? Ela foi ficando acomodada, tinha questão de gostar, passou meses, anos, etc. Enfim, começaram a ter um relacionamento muito sério e ela queria voltar para a energia dela. Normal, ela queria voltar para a energia dela. Só que todas as vezes que ela ia, o cara puxava ela para trás. Todas as vezes que ela ia, o cara puxava ela para trás. Por quê? Porque eles não estavam na mesma vibe. E aí eu te pergunto, primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui agora, de quem que é a culpa nessa história até aqui? A culpa é da Marcela ou a culpa é do Tufão? Responde para mim. Exatamente, da Marcela, porque foi ela que se permitiu conhecer um cara naquela vibe, tá? E aí, olha só para você ver que interessante. De repente, a Marcela não está satisfeita com aquilo e ela começa a tomar algumas atitudes sozinha. Ela chega pro Tufão e fala assim, Tufão, é o seguinte, eu vou começar um curso novo, então tchau, benção. Eu vou estudar isso, não, hoje eu não posso te ver porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ela começa a tomar algumas atitudes sozinha. E ela começa a tomar essas atitudes sozinhas, vai indo, uma aqui, outra ali, etc e tal, tenta caminhar sozinha, e chega um determinado dia, bum! Ela pega o telefone do Tufão. E lá está menções, lá está curtidas, lá está conversas paralelas, lá está tudo aquilo que ela nunca imaginava acontecer com o Tufão. Por quê? Porque ela sempre foi uma mulher fiel, ela sempre foi, sabe, ela fez tudo pelo relacionamento, era essa história que ela contava. E aí ficou pior ainda. Passaram-se mais uns tempos, ela ficou obcecada por aquilo, até que ela descobriu uma traição do Tufão. E foi aonde ela criou uma barreira extremamente infinita, finita até me conhecer, né? Infinita, para se permitir conhecer outros homens. E ela não perdoava o Tufão, enfim, ela virou, sabe, virou uma mulher muito fria emocionalmente, por conta disso. E aí, é aquilo que eu estou te perguntando. Quem aí se identifica com a história da Marcela? Então, a primeira coisa que você precisa verdadeiramente saber, é que você tem que ter, sim, essa autorresponsabilidade. Se hoje você não consegue se responsabilizar por uma traição que aconteceu com você, por alguma frustração que aconteceu com você, você precisa verdadeiramente, tá? Você precisa verdadeiramente ir fundo, estudar esse seu passado e honrar essas pessoas, tá? Porque você precisa ser autorresponsável. Olha só a Marcela. A Marcela se permitiu a conhecer o Tufão em um momento inapropriado, em um momento de carência, onde ela não tinha discernimento nenhum para escolher uma pessoa real para ficar para a vida dela. E ela escolheu o Tufão. Ele não tem culpa, entendeu? Ele não tem culpa. Ele era aquilo. Ela conheceu ele, ele era aquilo. E lá na frente, ela pagou uma conta por ter escolhido mal.
por não ter estudado o relacionamento, por não ter estudado autoconhecimento e saber que no momento de carência você não pode se permitir a conhecer qualquer pessoa porque você não tem filtro. No momento de carência você não tem filtro. É sério, no momento de carência qualquer pessoa serve para você trocar palavra, para você falar alguma coisa. Cuidado, cuidado, tá? Então muito cuidado com isso. E a autorresponsabilidade ela é treinável. E olha só para vocês verem, a partir de hoje eu quero que você conte uma nova história da sua vida, tá? Uma nova história da sua vida. Se você foi traída, se você foi uma mulher muito magoada nas suas áreas de relacionamento, a única maneira que tem de você fechar esses ciclos para que os seus próximos relacionamentos prosperem é você, tá? É você se autorresponsabilizando, se responsabilizando por tudo de ruim que esse outro relacionamento trouxe para você. É a única forma. Eduardo, como assim? Você precisa sim perdoar. E a única forma de você perdoar é você se colocando como responsável por aquilo.